Olá, amigos do EAD. Estamos gravando a terceira parte da nossa aula de história hoje, né, do EAD, do dia 6/6 de 2020. E eu me sinto mal de ter que resumir tanta história, tanta coisa interessante, mas para dar um panorama. E eu estava dizendo do pensamento medieval na Europa Ocidental. Nós temos basicamente, e aqui um dado importante que eu vou fazer vocês refletirem e ver como isso influencia todo o pensamento moderno aí. Pensamento mítico, a explicação das coisas através de mitos, o pensamento empírico, que é a explicação através da prática, né? Aquela coisa que as bruxas falavam, toma um chazinho disso que sara, ou o homem do campo que olha para o tempo e fala, vai chover e tal. Isso é pensamento empírico, não se sabe por quê, só sabe que é assim, né? Sabe que tomando esse chazinho de broto de goiaba aí vai prender o intestino. Mas por quê? Não se sabe. A minha avó fazia assim, minha bisavó fazia assim. Então isso é o conhecimento empírico, mítico empírico. O pensamento científico, que é mais né, próprio dos últimos séculos, o pensamento filosófico, que nós resgatamos com o Renascimento lá da Grécia, né? São os quatro pensamentos importantes aí. Mas tem o pensamento religioso, quinto. E na Idade Média, quem pensava dessas quatro formas era perseguido e morto se não explicasse tudo de forma religiosa. Então, por isso que é chamado de Idade das Trevas, porque o pensamento religioso puniu, matou, perseguiu esses outros quatro formas de pensamento. Então, se dissesse alguma coisa científica, ia para a fogueira. Se dissesse alguma coisa filosófica, ia para a fogueira. Se tentasse explicar alguma coisa de forma mítica ou empírica, ia para a fogueira. Então, nesse sentido, é que houve um empobrecimento, né, do pensamento na Idade Média. Bom, e a Idade Média acaba com a queda de Constantinopla, lá em 1463, e aí começa a chamada Idade Moderna, que nós falamos. Nesse período, eu vou destacar algumas coisas para vocês. O renascimento comercial, urbano e cultural. O europeu que vivia no feudo não conhecia nada, mas com as cruzadas na Baixa Idade Média, ele vai para o Oriente e lá ele passa a conhecer muitas coisas e desejar essas coisas. Quando ele volta para a Europa, depois das batalhas das cruzadas, e foram muitas, e duraram 2 séculos, né? O número é impreciso, porque alguns historiadores consideram algumas expedições como cruzada, outros não, mas entre 10 a 15 cruzadas, teve a cruzada dos mendigos, cruzada das crianças, cruzada, alguns não consideram, outros consideram, mas entre 10 a 15 expedições chamadas de cruzadas aí. Então ele volta querendo aquele produto e ele vai pedir esse produto. E pela lei de oferta e procura, né, tem demanda aí, tem procura, passa-se a fabricar esses novos produtos e comercializar. Então é o que a gente chama de renascimento comercial. Para trabalhar nessa fabricação e venda, agora não precisava mais só morar no feudo, dava para morar na cidade e trabalhar com isso. Então também vai haver o renascimento urbano. O renascimento comercial e urbano vão acontecendo já nos séculos 14, 15. E desses dois renascimentos começa a sobrar dinheiro. Né? A burguesia, que era uma classe em ascensão, começa a ter dinheiro. E, tendo esse dinheiro, vai bancar artistas, gerando o que nós conhecemos como renascimento cultural. Só é possível ficar pintando o teto da Capela Sistina lá por 20 anos, né, como Michelangelo ficou, porque tinha família Médici por trás ali, né, bancando, eram patrocinadores. Então, a burguesia rica passa a ter nos artistas, né, uma forma de ostentar a sua riqueza. E esse, essa forma de ostentar trazia no seu bojo também a busca lá no passado da ideia greco-romana, por isso é chamado de renascimento, está renascendo a cultura greco-romana. Então, o fim da Idade Média, a gente já começa a ter o renascimento comercial urbano que leva a esse renascimento cultural. Importante para o espiritismo que vai chegar, estamos chegando no espiritismo. Sem isso, não seria possível. Se dominasse apenas o pensamento religioso,
todo mundo que falava diferente da igreja ia para a fogueira. O Espiritismo precisou disso. As grandes navegações, né, a chegada do homem Américo, precisava de ciência, precisava renascer o pensamento científico, e aí os portugueses se destacaram, a escola de Sagres, Dom Henrique, né, era uma universidade que fez dos portugueses os maiores navegadores do século XV e XVI, seguidos dos espanhóis. E no século XVI nós vamos ter um rompimento importante dentro da igreja, que são as reformas protestantes. A igreja que tinha sido a toda poderosa, né, durante 1000 anos, agora vai ter um cisma, uma cisão. Teremos 3 reformas, eu não vou contar todas elas, talvez numa outra aula, se vocês quiserem eu conte. Mas a reforma de Martinho Lutero na Alemanha, padre Martinho Lutero, a reforma do João Calvino na Suíça e a reforma do Henrique VIII na Inglaterra, criando o anglicanismo. Isso vai fazer com que a Europa agora fique dividida entre católicos e protestantes, né? Os países protestantes deslancham e os países católicos ficam para trás. Século XV e XVI, os países católicos, Portugal e Espanha, eram os principais. Século XVII e XVIII, eles já tinham ficado para trás e os países protestantes, como a Inglaterra, como a Alemanha, né? A França meio dividida entre catolicismo e protestantismo, a Holanda protestante, acabam deslanchando economicamente e culturalmente, né? E nesse período nós vamos ter já no século XVIII, né, as ideias iluministas. Essas ideias iluministas, elas vêm no bojo daquele renascimento que tinha acontecido lá e que nesse momento vai ser muito importante para renovar todo o pensamento europeu. Mas eu paro por aqui, já já eu falo dessas ideias.